Olá, gente, boa noite. Estou tentando compartilhar aqui slide para ver se consigo, porque eu acho que fica melhor até para vocês acompanharem o conteúdo. Deixa eu ver. Não sei se vai dar. Boa noite, gente. Tô aguardando o pessoal entrar. Estou tentando compartilhar uns slides aqui para ver se dá para vocês, verem junto comigo, porque eu acho que ajuda a vocês entenderem o raciocínio, a gente pensar esse tema que é tão importante, e tão interessante para todo mundo, para todos nós. Afinal, todos nós buscamos ser felizes, né? Deixa eu tentar aqui. Olá, gente, boa noite para quem está entrando. Estava falando aqui que eu estou tentando colocar uns slides para vocês conseguirem visualizar, porque eu acho que fica melhor, mas eu acho que não está muito boa a visualização. Boa noite, boa noite. O pessoal vai entrando, a gente vai conversando, tá? Quem tá entrando, a gente já vai conversando. Então, gente, falar de felicidade, né? Falar de felicidade é um tema bem... Deixa eu desligar aqui esse slide, que eu acho que tá bem ruim de vocês assistirem, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Pois bem, vamos aqui a nós. Então, gente, falar de felicidade, né? Felicidade é um tema, super comentado, falado por todo mundo. Afinal de contas, quem não quer ser feliz, né? Eu sempre falo para as pessoas, que estão em terapia, enfim, que o que a gente mais busca na vida é a felicidade. Eu acho que é muito importante a gente lembrar disso também. Ultimamente, na verdade, nos últimos dias mesmo, eu acho, por conta da quantidade de jovens passando pelo processo seletivo de Enem, enfim, eu conversei muito sobre felicidade com alguns desses jovens, porque eu estava buscando, na verdade, lembrá-los do nosso grande propósito, da nossa grande busca. E que o vestibular ele precisa ser um caminho para... A gente precisa lembrar, que o vestibular é apenas um caminho para encontrar essa felicidade e que não é o fim de tudo, para que realmente reduza essa catastrofização que é feita em cima desse processo seletivo e que gera tanto estresse, tanta ansiedade, tanto mal-estar, nos fazendo muitas vezes esquecer que o nosso grande objetivo na vida, de modo geral, é ser feliz, Quem não quer ser feliz? Então, pensando nisso, até por ter sido algo que eu falei muito nos últimos dias e também essa temática surgiu aqui através de uma caixinha de perguntas, enfim, nos stories, achei por bem trazer esse tema, que é um tema que eu gosto de falar. Já dei uma palestra sobre essa temática e eu acho que sempre desperta muito a gente para olhar para a nossa vida, para as nossas escolhas, para os nossos objetivos e, quem sabe, nos fazer de fato investir em coisas que nos façam mais felizes, não é isso? Então, gente, eu não, como eu falei, eu tentei, no início, para quem estava aqui, eu tentei compartilhar slide com vocês, mas ficou meio ruinzinha a tela, então eu acho que eu não vou compartilhar, tá? Vocês vão ficar, aí eu vou falando aqui com vocês, seguindo meu roteirozinho. Infelizmente, vocês não vão poder ver meu roteiro ainda. Da próxima vez eu prometo aprender melhor isso aí, tá, gente? Então, eu falei no início que eu acho que a gente precisa lembrar que a felicidade é algo que a gente almeja. De modo geral, todos nós queremos ser felizes. Nós queremos ter saúde, porque tendo saúde nós nos sentimos felizes.
nós queremos, enfim, às vezes ter determinados bens materiais, determinados tipos de relacionamento, enfim, mas tudo isso a gente bem cavar e olhar buscando a felicidade, né? Buscando ser feliz. Ser feliz acaba sendo a grande meta da maior parte das pessoas. As pessoas buscam terapia muitas vezes para buscarem ser mais felizes. Algumas buscam terapia buscando apenas não ser infeliz. Mas para essas pessoas, geralmente, eu sugiro e proponho uma busca mais aprofundada dentro de si, sabe? Para buscar motivação para ser feliz. E muitas vezes essas pessoas que apenas não querem ser infelizes, que não investem tanto sua energia talvez em ser felizes, muitas delas não fazem isso porque elas acabam associando a felicidade a um estado muito pleno, algo muito distante, algo inacessível, digamos assim. Aquela velha ideia de que a felicidade é um potinho de ouro no fim do arco-íris. E eu quero justamente trazer nessa live essa desconstrução. Eu não quero diminuir a importância da felicidade porque ela é muito grande, mas eu quero que a gente desconstrua essa ideia de que a felicidade é um algo a ser atingido. Eu quero que a gente tire essa ideia de que a felicidade é um potinho de ouro no final do arco-íris, porque por incrível que pareça, essa ideia é equivocada e essa idealização, ela tende muito mais a nos distanciar da nossa sensação de felicidade do que nos aproximar dela, tá? Então, quando a gente pensa em felicidade, a gente está pensando em um estado de bem-estar, em um estado de bem-estar pessoal, um estado de bem-estar individual e que é muito subjetivo. O que significa isso? Significa que o que me faz feliz não necessariamente faz o outro feliz. As coisas que me fazem feliz não necessariamente faz você feliz, né? E vocês vão ver que as variáveis, mesmo as variáveis ambientais, contextuais, que colaboram muitas vezes para ampliar essa sensação de bem-estar, né, denominada, digamos assim, de felicidade, elas variam bastante. O impacto das variáveis ambientais vai variar bastante a depender de cada indivíduo, porque vai depender muito do que eu priorizo, do que eu considero como importante para mim, do que você considera como importante para você. Então, uma variável ambiental que pode, para mim, ter um impacto muito grande no aumento do meu bem-estar subjetivo, da minha sensação de bem-estar, pode ser absolutamente relevante para uma outra pessoa. O que nos faz crer que não existe uma fórmula pronta para a felicidade. Infelizmente, talvez, mas é muito importante que a gente tenha essa consciência de que não existe uma fórmula pronta para a felicidade e que cabe a gente, né, mergulhar em nós mesmos, mergulhar em autoconhecimento, para que a gente possa, de fato, né, descobrir quais variáveis, para mim, funcionam como gatilhos, como incremento para a vivência dessa felicidade, desse estado de bem-estar que a gente tanto almeja, né, e busca aí na nossa vida. Mas muitas pessoas, principalmente quando estão mal, em depressão, enfim, elas se questionam, né, se é possível encontrar a felicidade, se é possível aumentar a sensação de felicidade, ser mais felizes, digamos assim. E aí, né, até acho que eu comentei isso aqui mais cedo nas enquetes, nos stories, e sim, né, gente, é possível sim a gente ser mais feliz, é possível sim a gente investir em coisas que nos façam mais felizes, né? Agora, a gente precisa para isso entender talvez quais variáveis acabam impedindo esse nosso, entre aspas, encontro com a felicidade. Uma dessas variáveis é o que eu já comentei com vocês logo no início. Para quem não estava aqui, né, eu vou comentar novamente, que é essa idealização da felicidade. Essa ideia de que a felicidade é um pote de ouro no fim do arco-íris, que é algo inacessível, que é um objeto pronto a ser atingido e fim, né? A felicidade não é algo pleno a ser atingido e fim, né?
É muito importante a gente entender que essa percepção, essa idealização da felicidade como estado permanente tende a gerar infelicidade. Então, quanto mais eu acredito que a felicidade é algo permanente, que eu vou atingir lá, que eu preciso chegar a um nível XYZ, algo muito distante, para me sentir feliz, isso tende a gerar realmente muita infelicidade. Outra variável que impede bastante o nosso acesso, a nossa vivência, melhor dizendo, né, desse estado de bem-estar é pouco autoconhecimento. Muitas pessoas não se conhecem o suficiente. A gente não se conhece, na verdade, gente, o suficiente. A gente não conhece as nossas vulnerabilidades, os nossos limites, as nossas forças pessoais, muitas vezes. Então, a gente se conhece muito pouco. Então, se eu me conheço tão pouco, como é que eu vou saber o que é que incrementa esse meu estado de bem-estar? Como é que eu vou saber o que é que me motiva? O que é que é gatilho para mim? O que é que me faz feliz? O que é que aumenta em mim a quantidade de emoções positivas vivenciadas? Então, eu preciso me conhecer. Se eu não me conheço, é claro que vai ser muito mais difícil eu entender o que é que me move, o que é que me motiva na vida. Como é que eu vou encontrar, né? Como é que eu vou vivenciar essa tão almejada, né, felicidade? Por consequência, né, a outra variável que impede essa vivência da felicidade é uma pouca conexão com a gente mesmo. A gente não se conecta com a gente não se conecta muitas vezes com as nossas necessidades emocionais, a gente não se conecta com aquilo que a gente verdadeiramente precisa, né? Então, se eu não olho para mim, se eu não escuto as minhas necessidades, se eu não olho para mim e me questiono, né, o que é que eu preciso, o que é que me move, o que é que me realiza, o que é que me faz perder a noção do tempo. Se eu não consigo ter esse momento de conexão comigo mesmo, se eu não faço essa conexão comigo mesmo, se eu não me conheço a esse ponto, obviamente é como se eu colocasse aí, né, um obstáculo na frente na minha vivência, na verdade, na vivência da vida, né? E aí, naturalmente, eu vou ter menos experiências felizes, digamos assim, tá? Outro ponto, outra variável super importante que eu sempre comento com os meus pacientes é a quantidade de investimento que a gente tende a fazer no prazer e o pouco investimento que a gente tende a fazer nas satisfações. Qual que é a diferença, né, entre prazer e satisfação? Um grande autor norte-americano que estuda psicologia positiva, que estuda felicidade, uma grande referência. Ele estudou diversos povos, ele fez um estudo super amplo para justamente, né, encontrar essa pergunta de $1 milhão. O que é que faz as pessoas felizes, né? E como vocês já sabem, eu já falei nisso, não existe uma fórmula única, então não existe uma resposta única para essa pergunta de $1 milhão, né? Mas uma das variáveis que ele percebeu, né, que se faz muito presente entre os indivíduos que experimentam menos sensação de felicidade é uma vivência excessiva de prazeres e uma pouca vivência de satisfações. O que é isso? As pessoas, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela vem seguindo, digamos assim, escolhendo, né, seguir por caminhos curtos, pelos caminhos dos prazeres imediatos. Esses são os caminhos dos prazeres, das satisfações imediatas, sabe? Que geram um aumento de emoção positiva, naturalmente, mas são prazeres momentâneos, que vêm, mas que vão. A satisfação já é um pouquinho mais diferente do prazer. A satisfação, ela é uma vivência mais profunda. A satisfação, ela fala sobre coisas, né, sobre os caminhos mais longos. Os caminhos mais longos, eles tendem a nos gerar mais satisfação. As coisas que nos dão satisfação são coisas que vêm e ficam. Geralmente eu digo que são coisas que colam no nosso autoconceito, colam na nossa autoestima. Por exemplo, né, comer um bolo de chocolate é algo que nos dá prazer, mas não é algo que nos dá satisfação. Por quê? Dá prazer porque gera uma emoção positiva, né, momentânea, enfim,
mas dificilmente gera satisfação. Comer um bolo de chocolate não me faz uma pessoa mais feliz. Eu não me sinto mais capaz porque eu como um bolo de chocolate, eu não me sinto uma pessoa mais interessante. Então, em geral, né, não é algo que incrementa a nossa autoestima, incrementa o nosso autoconceito para, de fato, proporcionar uma sensação de bem-estar aumentada. Então, essa diferenciação entre prazer e satisfação é fundamental para a gente começar a olhar para a nossa vida, olhar para o nosso dia a dia, olhar para as nossas escolhas, para as nossas rotinas, para as nossas procrastinações, né, com esse olhar, né, com o olhar de quem quer ter mais sensações de felicidade, né, e que passa a entender que se eu invisto em muitos prazeres imediatos, e invisto muito pouco em atividades que de fato me satisfaçam, incrementem a minha autoestima e o meu autoconceito, há uma maior chance, aliás, uma menor chance de eu experimentar realmente essas sensações de bem-estar que a gente denomina, né, felicidade, tá? Inclusive, né, esse autor que eu falei para vocês, o Seligman, ele faz uma relação, né, entre essa busca excessiva pelos prazeres imediatos como uma variável que talvez esteja intimamente relacionada com o alastre gigantesco da depressão no mundo, né? A gente sabe que a depressão ela entra aí como uma das doenças mais incapacitantes do mundo e, né, uma das hipóteses que Seligman traz, obviamente existem várias causas para a depressão, mas uma das hipóteses que ele traz realmente é essa nossa cultura dos prazeres imediatos, né? Que acaba nos distanciando de atividades que nos gerem satisfação e que acabem por incrementar o nosso autoconceito, nos sentir mais realizados conosco, e enfim, e aí naturalmente pode acabar nos distanciando dessa experiência de felicidade. E aí eu deixo aqui a reflexão para vocês, né, logo agora, para que vocês reflitam. Que tipo de escolhas mais vocês estão fazendo na vida de vocês? São escolhas que investem mais em prazeres imediatos ou em satisfações a longo prazo? Tem um detalhe bem interessante. Geralmente, as escolhas que nos dão satisfação, né, são escolhas que, num primeiro momento, elas são um pouco desconfortáveis. Elas são meio dolorosas, digamos assim, no início. Elas geram um certo incômodozinho, uma amarra um pouquinho para depois deslanchar e aí depois dar satisfação. Geralmente, o que nos dá satisfação são essas coisas que no início é um pouco dificilzinho, um pouco amarradinha. Por exemplo, vou dar um exemplo. Estudar. Né, estudar é, pelo menos assim, para mim, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas é uma atividade que naturalmente, no início, às vezes você tem aquela preguicinha, né, às vezes tipo, exige um esforço a mais, né, de você, não é uma coisa que você faz zero esforço, tem zero desconforto, não, tem um mínimo desconforto de você levantar, de você sentar, de você se concentrar, enfim. Porém, depois que eu faço, eu pelo menos, né, vocês podem aí, né, naturalmente relacionar isso com qualquer outra atividade de vocês, tá? Depois, a sensação é de satisfação. Por quê? Eu me sinto mais completa, eu me sinto mais preenchida, eu me sinto mais realizada. Então, aquilo ali vai colar. Então, não é uma atividade simplesmente que dá e passa. Não é um bolo de chocolate que eu como, que eu vou sentir prazer, mas depois vai passar, depois, poucos minutos depois vai embora essa sensação de prazer. É uma sensação que cola. Então a gente precisa olhar para isso. A gente está investindo em uma vida que tem mais, que me faz sentir mais prazer ou me faz mais sentir satisfação. Eu acho que isso é super importante, né, para que a gente comece a pensar aí em investir numa vida com mais bem-estar e felicidade. Lembrando, não significa que é pra gente excluir o prazer da nossa vida, não, de jeito nenhum. Até porque a vida ela é feita de momentos, né? Então precisam ter momentos prazerosos também. O problema é o quê? É o excesso de investimento nos caminhos curtos, nos prazeres imediatos. Entende? Que aí sim nos distancia das nossas satisfações a longo prazo, tá bem? Então, gente, né, como alcançar aí, né, esse estado de felicidade, esse estado de bem-estar? Né? Será que essa felicidade, onde é que ela tá, essa felicidade? Né? Essa felicidade, ela tá fora ou ela tá dentro da gente?
Essa felicidade, ela está no ambiente, ela está no contexto, ela está em coisas, ela está em status, ou ela está dentro da gente, né? Os estudos, eles apontam, né, em geral, que a felicidade, ela está dentro da gente. Que os fatores externos, eles podem até, como eu falei para vocês no início, colaborar de alguma forma, incrementar um pouquinho essa nossa vivência de felicidade, de bem-estar, naturalmente, a depender, né, do que cada um prioriza, né, dos valores de cada um, etc e tal, mas não vai gerar felicidade, não vai ser algo que determine felicidade. É muito fácil até a gente pensar nisso, porque quantas e quantas e quantas pessoas a gente ouve falando assim, ai, fulaninho tá com depressão, nossa, mas fulaninho tem uma vida tão boa, fulaninho tem uma ótima condição financeira, tem um carro XYZ, é casado e tem filho, pararararararará. O que é que isso, esse pequeno comentário preconceituoso, mas o que é que ele nos diz? Né? Que a felicidade, de fato, ela não está no externo, ela está realmente dentro da gente. Ela está realmente, né, nos nossos processamentos, das nossas vivências, ela está no significado que as coisas têm pra gente, nos valores que a gente dá a determinadas coisas, nas nossas prioridades. Então, pensando nisso, né, é que a gente parte muito mais do princípio que a felicidade, ela está dentro da gente e não fora da gente. E pensar isso, inclusive, é até muito melhor e eficaz, eu avalio, no encontro com esse estado de bem-estar, porque quando a gente joga o problema para fora e a gente fala assim, tipo, não, a felicidade, ela está fora de mim. A felicidade está no dinheiro, por exemplo. O que acontece? Eu tiro a responsabilidade de mim. Eu não invisto em escolhas, eu não faço coisas que eu posso, sei lá, que pode incrementar essa minha sensação de bem-estar e o aumento aí dessa minha felicidade. Então, na verdade, é um grande problema a gente jogar, né, pro cosmos, como dizem, né, a responsabilidade pela nossa felicidade, quando muitas vezes a responsabilidade pela nossa felicidade realmente é nossa, tá? Então, gente, pensando nessas atribuições externas, inclusive eu me lembrei que mandaram para mim na caixinha de perguntas da live, né, um questionamento sobre a famosa frase, a famosa dúvida, né, se dinheiro traz ou não traz felicidade. Se a gente for olhar, né, pelo viés que eu acabei de falar, né, de que a felicidade, ela está dentro da gente e não fora da gente, e não nos fatores externos e não em fatores ambientais, naturalmente, né, o dinheiro, ele não traria felicidade. Simplesmente pensando sob um viés, né, logicamente simplista, uma coisa mais grosseira, digamos assim. Mas o que é que a gente tem? O que é que as pesquisas, elas apontam? Até comentei aqui, né, nos stories ao longo da semana. O dinheiro, né, a gente não pode dizer que o dinheiro, ele não favorece nem um pouco, digamos assim, a sensação de bem-estar. Por quê? Porque como é que a gente pode pensar, né, na vivência de bem-estar, de felicidade, satisfação, quando não se tem o mínimo para subsistência, por exemplo, para sobrevivência, para condições básicas de saúde, condições básicas de higiene, né? Então, nesse aspecto, pensando sob esse ponto de vista, o dinheiro, ele traz, sim, um aumento dessa sensação de bem-estar. E os estudos, eles caminham mais ou menos nessa direção, de que o dinheiro, ele aumenta um pouco essa sensação de bem-estar, né, em nações bem pobres, em nações mais pobres, digamos assim, que realmente falta o mínimo para subsistência, para uma vida digna, uma vida saudável, tá? Mas que em nações mais ricas, pessoas que já têm uma boa condição financeira, o aumento do dinheiro, ter mais e querer mais e ter, né, aumentar absurdamente seu patrimônio, não está relacionado diretamente com o aumento dessa sensação de felicidade que a gente almeja, tá? Então veja que essa reflexão sobre se o dinheiro traz ou não traz felicidade é uma reflexão que é bem profundazinha, ela não tem uma resposta simples. De modo geral, a grosso modo, a gente sabe que a felicidade, ela vem de dentro, não de fora. Porém, a gente não pode pensar realmente, não podemos ser hipócritas em pensar que alguém que não tem o mínimo para sua subsistência, né, ela vai estar mais longe, obviamente, de um estado de bem-estar, né? Acho que é bem óbvio até a gente
pensar nisso aí, tá bem? Outro ponto, né, que eu anotei aqui para comentar com vocês. Se casamento traz felicidade. Eu até coloquei aqui também essa enquete no Insta. A maioria das pessoas respondeu, né, que eu perguntei quem era mais feliz, né, se as pessoas solteiras, os casados, ou isso ou a felicidade independia do estado civil. A maioria respondeu que independe do estado civil, né, e de fato, volto a afirmar, se a felicidade está dentro da gente e não em fatores externos, é claro que é mais fácil a gente pensar que sim, independe, né, do estado civil. Entretanto, assim como a questão do dinheiro, não é uma resposta tão simples assim, né? Não é uma resposta que é tão direta assim, digamos assim. Existem nuances aí nessa história. Existem alguns estudos que tendenciam a apontar que pessoas, né, que têm um relacionamento, né, estável, casado, enfim, que elas tendem a ser um pouco mais, ligeiramente mais felizes do que as pessoas que não têm esse tipo de vinculação, né, esse tipo de relacionamento. Porém, esse dado não é um dado, como é que eu posso dizer, um dado fixo, não é um dado exato. Por quê? Não se sabe, por exemplo, se pessoas felizes acabam tendo relacionamentos mais positivos, mais saudáveis e mais felizes, tá? Por consequência. Ou se o fato das pessoas estarem casadas em bons relacionamentos as fazem mais felizes. Então, não se sabe, nesse caso, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, não é um dado fixo, um dado exato. E a tendência de aumento de felicidade é uma ligeira tendência. Então, volta a confirmar aquilo que eu falei no início, que a felicidade é um estado que vem de dentro para fora e não algo que vem de fora para dentro, tá bem? Outro ponto, né, que eu anotei aqui para comentar com vocês sobre essas variáveis externas que as pessoas muitas vezes relacionam a ser mais ou menos felizes por conta delas está a questão da sociabilidade. Algumas pessoas acham que pessoas mais sociáveis, mais comunicativas, que têm uma maior quantidade de amigos, de relações sociais, enfim, são mais felizes, né? Isso não é também uma regra, assim como todas que eu vou falar com vocês aqui também, né? Porque também não se sabe se pessoas felizes que nutrem mais emoções positivas acabam criando mais relações sociais, né? Ou se o fato de serem mais sociáveis se as tornam mais felizes. Mais uma vez, não se sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, tá, gente? Outra questão aqui, idade, né? A idade, se pessoas mais jovens ou mais velhas são mais felizes. As pessoas tendem a acreditar que as pessoas mais jovens são mais felizes do que as mais velhas, mas também não é um dado fixo, não necessariamente. O que é que alguns estudos apontam? Que as pessoas mais jovens, elas acabam experienciando mais momentos de euforia. À medida que há um envelhecimento, há uma certa maturação emocional também, em que os momentos de euforia, digamos que eles são um pouco mais neutralizados. Então, não há necessariamente vivências mais tão intensas de euforia, mas em compensação, os momentos de tristeza, de fundo do poço, digamos assim, também tendem a não ser tão intensos como seria também na idade mais jovem, tá? Então, mais uma vez, vejam que não é o fator externo idade que também, né, determina situações de sensações de felicidade maior ou menor, tá? Saúde física também, né, os dados também apontam que não, que o fato de ter mais saúde física não nos faz mais felizes, mas sim o quão saudável a gente se percebe, tá? Eu fico pensando, né, que talvez não sei como é que a Covid, toda essa experiência de pandemia aí ainda vai mexer, né, obviamente, claro que novas pesquisas serão feitas, continuarão a ser feitas e a gente vai saber aí os impactos disso, se vai haver impactos, né, na mudança da nossa percepção do impacto da saúde física na nossa felicidade, no nosso estado de bem-estar, né, porque eu acho que nesse último ano se falou a célebre frase de que saúde é o que importa, o resto a gente corre atrás. Eu acho que mais do que nunca se falou sobre isso, né, pela experiência aí da Covid. Então eu não sei, né, como é que de fato, a percepção de saúde,
né, vai interferir aí no nosso estado de bem-estar, de sensação de felicidade mesmo, tá? Uma outra variável externa muito falada é a questão da religião também, né? Algumas pessoas acreditam que quem tem religião é mais feliz do que quem não tem. Veja bem, a religião em si não é o fator que está, sim, de fato associado a uma maior percepção de felicidade, mas a fé, tá? Independente de religião, independente de crença religiosa. Que é a fé que está relacionada à esperança, esperança em coisas melhores, fé em coisas maiores do que a gente mesmo, em coisas melhores, em mudanças positivas, etc. Essa fé realmente ela tende a ser um fator, né, favorável ao aumento da sensação de bem-estar, que a gente denomina felicidade, tá? A religião, falando sobre isso, né, ela entra como uma variável bastante protetora da nossa saúde mental, tá? A gente já tem vários estudos que mostram que pessoas que têm uma determinada religião, uma determinada crença religiosa, tendem, por exemplo, a cometer menos suicídio, tendem a ter menos quadros depressivos. Então, existe sim, né, uma associação às crenças religiosas, à religião, enfim, né, como um fator de proteção, sim, à nossa saúde mental. Então, não dá pra gente, né, dissociar por completo isso aí da nossa sensação de felicidade, que é o que a gente tá, né, focando aqui nessa live de hoje, tá? Então, gente, o que a gente precisa entender, né? Com essas variáveis externas que eu trouxe para vocês, para a gente discutir um pouquinho, mais uma vez fortalece aquela ideia de que a felicidade é algo que a gente encontra dentro da gente, né? Não vai ter nenhuma variável que vai determinar a felicidade, até porque, como eu já falei, o que é importante para mim é diferente do que é importante para você, e a importância que a gente vai dar para cada uma dessas variáveis que, por exemplo, eu trouxe aqui para comentar com vocês, também vai fazer toda a diferença, né, no quanto que o incremento delas vai ou não vai colaborar para o aumento da minha sensação de bem-estar, tá? Eu falei também com vocês aqui, e foi outro ponto, né, que eu anotei aqui para comentar com vocês, é que a percepção que a gente tem da gente mesmo, né, a visão que a gente tem da gente, ela pode colaborar para o aumento da sensação também de bem-estar e de felicidade, tá? Por quê? Porque se eu tenho um autoconceito mais positivo, se eu tenho uma visão de mim favorável, isso vai tender a me levar a fazer escolhas mais saudáveis e escolhas mais positivas, naturalmente, né? E essas escolhas mais saudáveis e mais positivas são escolhas que provavelmente vão me levar na direção da satisfação das minhas necessidades emocionais, que vão me levar na direção do meu autorrespeito, do meu autoconhecimento também, né? Lembra que eu falei que o autoconhecimento é fundamental para que a gente entenda o que nos motiva, o que nos move, o que nos realiza e assim a gente poder, né, incrementar e investir em atividades e escolhas que nos façam de fato mais felizes. Então, se eu tenho um autoconceito mais positivo, é mais provável que eu faça escolhas mais saudáveis, escolhas mais positivas e, naturalmente, escolhas que respeitem a mim mesmo, que me preencham, que supram as minhas necessidades emocionais. Mas eu só vou poder fazer isso se eu conheço quais são as minhas necessidades emocionais, ou seja, se eu me conheço, né? Caso contrário, fica difícil eu investir em atividades e escolhas que me façam mais felizes, tá bem? Uma coisa que acontece, gente, é que algumas pessoas, elas cresceram ao longo de suas vidas sem poder, digamos assim, ou sem ser estimuladas a olhar para suas próprias necessidades. Ou seja, é muito comum a gente encontrar pessoas que ao longo da sua história de vida não lhes foi, digamos que, estimulado se conectar consigo mesmo. Ou seja, pessoas que, às vezes, nas suas vivências com, né, suas figuras parentais, suas necessidades não eram levadas em consideração, eram pessoas que não eram ouvidas, pessoas que não tinham o direito de se expressar,
não tinham sua espontaneidade, digamos assim, estimulada. Então, pessoas que tiveram na sua história de vida, e não são poucas, e não é incomum, vivências como essas podem naturalmente ter mais dificuldade de se conectar com a sua essência, com as suas vontades, com as suas necessidades, e aí isso também pode acabar por distanciá-las de coisas e escolhas que façam elas se sentirem mais felizes, tá? Então, às vezes, as pessoas elas têm muita dificuldade de se perceber felizes ou de alcançar essa tal dessa felicidade, né, que como eu falei para vocês, não é um objeto nem um pote, um pote de ouro no final do arco-íris, mas algumas pessoas têm mais dificuldade de investir em escolhas felizes, digamos assim, porque não foram habituadas realmente a olhar para si como alguém que merece ser ouvido, como alguém que merece respeito, como alguém que merece, né, ter suas necessidades atendidas, ok? Então, né, pontuei aqui para vocês também, para trazer aqui na live, para vocês, o que é que torna, né, como é que a gente pode, de fato, então, né, se tornar mais felizes. Lembrando que não existe uma fórmula exata, não existe uma fórmula mágica, aliás, para cada pessoa vão haver variáveis que interfiram de forma diferenciada, então, por isso, o que eu vou pontuar aqui para vocês são coisas que, de modo geral, os estudos apontam que estão relacionadas a uma maior sensação de bem-estar subjetivo, tá bem? Uma delas, que eu já falei para você várias vezes aqui na live de hoje, é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso investir nas minhas forças pessoais. Então, para que eu me torne mais feliz, eu preciso me conhecer mais, porque me conhecendo mais eu consigo acessar as minhas vulnerabilidades, eu consigo acessar quem de fato eu sou, eu consigo me conectar com os meus valores, eu consigo me conectar com o que é importante para mim, eu consigo de fato conhecer quais são as minhas forças pessoais, o que é que me move, o que é que me preenche, o que é que me motiva, e aí sim eu posso estar, quem sabe, né, investindo em coisas que me tragam mais felicidade. Outro ponto é eu ampliar a quantidade de momentos felizes, porque a vida é feita de momentos, né? Como eu falei para vocês. Então, os prazeres, eles são importantes, são, porque a vida é feita de momentos. Então, obviamente, quanto mais momentos felizes a gente experienciar, maior a vivência, né, de emoções positivas, né? E, naturalmente, quanto mais emoções positivas a gente vivencia, mais a gente vai colecioná-las ao longo da vida, olhar para trás e talvez falar que a gente teve uma vida feliz. Obviamente não significa que não tivemos momentos tristes, isso não existe, isso é fora da realidade. Mas colecionar momentos bons em que a gente possa se nutrir de emoções positivas também é um pré-requisito, digamos assim, importante para que a gente vivencie, né, e nos torne, digamos assim, mais felizes. Sem contar que, como eu comentei, né, nas variáveis externas para vocês, quanto mais emoções positivas eu vivencio, experiencio, mais alegre provavelmente eu me torno. Quanto mais alegre, mais agradável a gente tende a ser, a gente tende a formar mais relacionamentos positivos, então isso também tende a aumentar a nossa experiência, a nossa sensação de felicidade, tá? Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, enquanto seres sociais, nós precisamos uns dos outros, nós gostamos da conexão, nós precisamos, mais do que gostamos, nós precisamos da conexão uns com os outros. Então, a gente não pode ignorar esse fator como um fator que pode também incrementar a nossa sensação de felicidade. Porque enquanto seres sociais, uma das nossas necessidades mais básicas é a nossa necessidade de pertencer, de pertencimento. Então, quanto mais emoções positivas a gente vivencia, maior a chance da gente ter relacionamentos positivos, relacionamentos que eu falo não são só amorosos, tá, gente? Relações de amizade, enfim. E isso naturalmente vai suprir essa nossa necessidade tão básica, tão central, que é essa nossa necessidade de pertencimento. Então, isso também tende, né, a aumentar a nossa sensação de felicidade. Lembrando que, gente, isso aqui não é uma receita de bolo, tá? São alguns indicativos, são alguns pontos que a gente pode olhar com mais carinho para a nossa vida, para quem sabe, né, a gente sim fazer mudanças que possam nos fazer ter uma vivência, eu acho, de maior felicidade, sem sombra de dúvidas, tá bem? Outro ponto que eu anotei, engajamento. Né? Engajamento
é um termo, né, que ficou até muito popular aqui com o Instagram e tudo mais, mas engajamento em si é a gente focar, digamos assim, no momento. É a gente se envolver em mais atividades, em mais vivências que nos permitam perder a noção do tempo. É você entrar numa tarefa em que você a viva intensamente. É você mergulhar naquela tarefa, sabe? De forma presente, de forma plena. Isso tende também a aumentar a nossa sensação de felicidade. Por quê? Né? Quanto mais a gente mergulha em tarefas com as quais a gente se engaje verdadeiramente, e quando eu falo se engajar é isso, é a gente perder noção do tempo, é a gente focar totalmente naquele momento presente, isso aí tende a nos distanciar da ansiedade, da depressão. O ansioso ele não está no momento presente, o depressivo também não está no momento presente. Então o que é que acontece? Quanto mais a gente se envolve em atividades com as quais a gente se sinta engajado, atividades com as quais a gente perde, nas quais, né, a gente perde a noção do tempo, maior a chance da gente se sentir, né, mais felizes, tá bem? Então o que é que eu sugiro para vocês? Parem, dê uma olhadinha para a vida de vocês, dá uma olhadinha para a rotina de vocês, dá uma olhadinha para o passado, que muitas vezes a gente perde essas atividades no nosso percurso, né, ao longo da nossa vida, na nossa rotina, enfim. Então dá uma olhadinha na vida de vocês, dá uma olhadinha no passado de vocês, na história de vocês, na infância de vocês também. O que é que eu gostava de fazer? O que é que eu fazia que me fazia perder a noção do tempo? O que é que eu faço hoje que me faz perder a noção do tempo? Então olhem para isso e invistam em mais atividades que te façam se sentir assim engajados e de fato perder, né, a noção do tempo, tá bem? Outro ponto que eu anotei também, que eu quero deixar aqui para vocês, é investir em realizações. Eu falei muito sobre realização aqui desde o começo da live, tá? Mas de fato, realizações, digamos assim, seria aquilo que nos preenche, né? Aquilo que nos incrementa de fato. Então, o que é que eu faço que de fato me realiza? Que de fato me preenche, que de fato, como é que eu posso dizer, dá sentido à minha vida, incrementa o meu autoconceito, sabe? Então a gente também precisa olhar para isso. Quais são as atividades que eu tenho no meu dia que me deixam mais realizada, sabe? Mais preenchida, que de fato incrementa a minha identidade e me faz ser quem eu sou e quem eu quero ser também, tá bem? Então isso também é um ponto bem importante. Outro ponto que eu anotei é ter um propósito, né? O que é um propósito? Um propósito é ter algo pelo que lutar, é ter algo pelo qual a gente luta, no qual a gente foca, é algo muitas vezes que é maior do que a gente, é algo que realmente nos motiva, que coloca a gente pra frente, sabe? E muitas vezes, quando a gente tem propósitos que estão relacionados com o social, com outras pessoas, esses propósitos, eles tendem a aumentar ainda mais a nossa sensação de bem-estar e de felicidade. Porque lembram que eu falei que uma das nossas necessidades mais básicas e centrais é essa nossa necessidade de pertencimento? Logo, se eu tenho um propósito, né, que está atrelado a esse social, maior a chance de eu me sentir pertencente. Quanto mais pertencente eu me sinto, naturalmente, há uma maior chance de eu me sentir também realizado e feliz, tá bem? Fugir de procrastinações, né? Naturalmente, outro ponto que eu não poderia deixar de falar. Falei até na live passada sobre procrastinação. Fugir de procrastinação, naturalmente, gente, tende também a aumentar essa sensação de bem-estar. Por quê? Porque quanto mais a gente procrastina, mais a gente se distancia das nossas metas, a gente se distancia dos nossos objetivos de vida. E quanto mais eu me distancio dessas minhas metas, que podem ser metas que me realizem, que me preencham, naturalmente eu vou reduzir a chance de me sentir bem, né, de investir em bem-estar. E além disso, né, quando a gente procrastina, muitas vezes, eu comentei isso até na live passada, quando a gente procrastina, essa atitude, ela tende a atacar muito o nosso autoconceito, tende a afetar a forma como a gente se vê, né? Então, naturalmente, o meu autoconceito, ele tenderá a piorar. A visão que eu vou ter de mim mesma vai ficar deturpada, às vezes vai ficar mais negativada, digamos assim, né? E naturalmente, se eu tenho um autoconceito menos positivo, haverá uma menor chance de eu experimentar sensações de bem-estar e felicidade, lembrando que felicidade vem de dentro
para fora e não de fora para dentro, tá? Outro ponto, e último ponto que eu anotei aqui para vocês, é o fato de ser grato, a gratidão, que virou tão clichê, né, no mundo, virou tão clichê nas redes sociais, né, a hashtag gratidão virou aí, né, virou algo até meio, talvez um pouco vazio, no sentido de que as pessoas entraram meio que na modinha de colocar aquilo ali, sem muitas vezes saber que de fato se trata a gratidão. Né? Mas a gratidão é de fato uma variável que está muito associado ao aumento de bem-estar e felicidade. A gratidão real, tá? A vivência da gratidão. E eu gosto sempre de diferenciar a hashtag gratidão da gratidão real, da gratidão verdadeira, digamos assim. Tá? A gratidão ela está muito atrelada à sensação de apreciação. O que é a gente ser grato por algo? É a gente conseguir apreciar o que a gente tem. É a gente conseguir fazer um balanço do passado, olhar para o nosso presente e conseguir de fato vivenciar aquilo que a gente tem, valorizar aquilo que a gente tem, agradecer por aquilo que a gente tem. E não é a gratidão vazia, no sentido de, eu agradeço porque eu tenho fulaninho, fulaninha, porque eu tenho isso ou aquilo, mas eu não tenho atitudes que reflitam essa minha gratidão. Isso para mim é gratidão vazia. Eu digo que eu sou grato, mas eu não pratico a gratidão. Então sempre gosto de fazer essa diferenciação. Se eu sou grato por alguma coisa, eu preciso ter atitudes que reflitam essa minha gratidão. Então se eu sou grato por ter alguém na minha vida, eu preciso ter atitudes que reflitam essa minha gratidão, tá? Por ter essa pessoa na minha vida, por exemplo. Enfim, então a gratidão, a verdadeira gratidão, né, é uma variável que de fato tende a ampliar também essa sensação de bem-estar que a gente chama de felicidade, tá bem? E tá muito atrelado a uma redução de estresse e numa vivência de mais emoções positivas, tá bem? Então, gente, para finalizar aqui, já são 15 para as... Ai, meu Deus, já vai acabar a hora. Vamos lá. Então, assim, o que é que eu quero deixar aqui para vocês, né, de reflexão? Eu quero sugiro, né, que vocês façam aí reflexão sobre esses pontos da vida de vocês, realmente olhem para as tarefas, né, de vocês, onde é que vocês podem, de fato, investir e parem, né, se vocês fazem isso, de buscar encontrar essa felicidade no fim do arco-íris. Como se de fato fosse um potezinho de ouro, algo estável, estático, fixo, que está ali e algo que a gente precisa caminhar para chegar. Eu sempre gosto de falar que a felicidade ela não é um fim, não é um ponto final, ela é o meio também. Eu trouxe uma frase de um autor chamado Fernando Ângelo, que é uma frase que eu gosto bastante, que para mim reflete muito essa explicação que eu dou a respeito da felicidade, de que a felicidade não é um fim, mas que é o meio também, é o percurso, né? E nessa frase, Fernando Ângelo, ele fala o seguinte, que quem muito se apressa na viagem acaba perdendo o melhor da paisagem. E eu acho que felicidade é muito isso aí, né? Se a gente fica muito focado em ser feliz, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz lá não sei quando. Se a gente fica sempre depositando, jogando lá para frente, né, para um contexto muito ideal, essa vivência de felicidade, a gente vai estar perdendo todo esse percurso que vai estar cheio de momentos que vão de fato virar os momentos que a gente vai colecionar para lá na frente a gente olhar e falar assim, ok, eu sou feliz, ou eu tive uma vida feliz, enfim, sei lá, tá bem? Então, assim, o recado que eu deixo para vocês aqui hoje, né, é que vocês não foquem apenas em ser felizes como algo fixo, digamos assim, mas que vocês realmente busquem a felicidade hoje. Tipo, desliga aqui o celular, enfim, e vão investir naquelas pequenas tarefas, nos pequenos momentos do dia a dia que de fato, né, te geram emoções positivas e que quando a gente for somando vai ser sua coleção de momentos felizes que vai de fato te fazer uma pessoa feliz. Então, essa é a minha sugestão para vocês, né? Parem de focar em ser felizes, mas busquem hoje investir em pequenos momentozinhos de felicidade, pequenas alegrias, tá? Lembrando aí daqueles pontos que a gente conversou mais cedo, né? De investir em atividades que nos gerem satisfação, que nos incrementem, não só em atividades que gerem prazeres imediatos, que dão e passam. Tá bem, gente?
Então, acho que é isso. Acho que eu consegui comentar com vocês basicamente tudo que eu queria comentar, tá? Aqui na live. Quero agradecer, naturalmente, a vocês que ficaram aqui. A felicidade, inclusive, né, gente? Eu ia até comentar isso no início, esqueci de comentar. O assunto felicidade, a psicologia positiva, que se atém mais ao estudo da felicidade, enfim, digamos que tende a ser um assunto que, por incrível que pareça, apesar de todos nós querermos sermos felizes, ele é um assunto, como é que eu posso dizer? As pessoas, elas gostam mais de falar de doenças do que de felicidade. As pessoas buscam mais a terapia para tratar o que já está adoecido, para tratar as infelicidades e menos para buscar a felicidade. E esse é um grande erro nosso. Então, por isso que eu queria falar com vocês, né, sobre esse assunto hoje. Eu que agradeço a vocês pela presença. Agradeço de verdade. Primeiro lembrando, né, gente, gratidão amplia a nossa sensação de bem-estar. Então, naturalmente, estou aqui agradecendo a vocês verdadeiramente, porque, né, ao poder falar desse assunto com vocês, a poder, né, conversar sobre temáticas que eu gosto, eu estou me realizando. Eu estou fazendo coisas que me realizam, que me preenchem. Então, naturalmente, isso tende a aumentar também a minha sensação de bem-estar, tá, gente? Então, realmente eu espero que um pouquinho do que eu falei aqui colabore aí para a vivência de cada um de vocês, certo? E que vocês possam, de fato, investir em vidas que valham a pena ser vividas e que sejam vidas felizes. Lembrando que a felicidade não é algo fixo. Invista no hoje, invista nos pequenos momentos. Desligue o celular hoje, ou ligue o celular se for o que vai te dar satisfação naturalmente, mas lembre em investir realmente nas satisfações, porque de fato vocês vão sim, sem sombra de dúvidas, conseguir ter uma vivência aumentada de felicidade. A felicidade não é inacessível, tá? Não é algo impossível de se atingir para absolutamente ninguém. Tá bom, gente? Então é isso. Eu agradeço a vocês todos, agradeço, Kessia, Ricardo, Ju, Cláuter, tudo bem, Cláuter? Ceci, Marley, todo mundo, gente, que, né, ficou aqui comigo um pouquinho nesse tempo, pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu espero que realmente tenha contribuído para vocês. Beijo, boa noite, né? E qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre o assunto, podem mandar aí nos directs, que eu respondo ao longo da semana através dos stories, tá bem? Beijo. Boa semana para vocês, uma semana feliz, apesar de momentos tristes, tá, gente? A vida é feita de momentos tristes também. Beijo, gente, até a próxima.